Se você tem 10 ou mais funcionários no seu negócio, sente que a sua empresa virou um caos, que ela está completamente desorganizada e você não tem mais tempo para sua família e para os amigos por conta disso, eu também já passei por essa situação. E provavelmente você está vivendo isso porque não tem uma execução inteligente. Você não está conseguindo executar bem a sua estratégia, fazer as pessoas viverem a cultura do seu negócio, a fazerem reuniões mais inteligentes e cuidarem do seu fluxo de caixa. Eu consegui desenvolver uma metodologia que eu chamo de execução inteligente, que vai te ajudar a resolver esses 4 pontos para que você tenha uma vida além dos seus negócios. Clique aqui, saiba mais para descobrir como você pode preencher a aplicação e participar da minha mentoria. Da Capitalize. Da Capitalize, isso. Mas por que tu decidiu sair de uma grande empresa e tal, e abrir o teu negócio, arriscar legal. E tudo? Cara, isso se confunde um pouco com a própria história da Capitalize. Antes da SN Contadores, que é a SATF Neves Contadores. Eu trabalhei 7 anos na Deloitte. A auditoria tem esse ciclo, né? Você passa um período e depois algumas pessoas continuam nas grandes empresas e depois o mercado vai te puxar, porque você está sempre em contato com grandes empresas, você está fazendo trabalho com grandes empresas, você tem contato ali com grandes empresários que conhecem o trabalho e querem trazer aquele profissional para dentro de casa, conseguem ofertar uma remuneração bem melhor, e aí chega um momento que você faz, eu vou continuar aqui na consultoria ou eu vou para o mercado. E aí chegou um momento que eu fui para o mercado, quando eu saí da Deloitte, fui para um grupo educacional grande, trabalhei 2 anos, fui montar na época, ajudar o pessoal a organizar a parte de governança, eles estavam se organizando para receber investidor, e aí eu fui com a experiência de auditoria interna e depois de controladoria. E aí, cara, um tempo depois, eu reencontrei o José Augusto, que tinha trabalhado comigo na Deloitte, ele tinha aberto o escritório dele. Ah, legal. E o Zé ficou me pentelhando. Cara, vamos montar um escritório. Eu falei, cara, não quero, velho. Tô bem, trabalho de 8, sabe? Tá tudo 17 muito bem. e tal. Pô, tava bem, remuneração legal, eu tinha um salário legal. E aí, cara, Zé Augusto fala, cara, vamos, cara, você conhece muita gente, você é um cara, todo mundo gosta, tá? Vamos montar um escritório. Eu falei, cara, não vou. E aí ele ficou conversando. E aí, cara, eu fui vendo. Eu falei, cara, conversei com a minha esposa na época era minha noiva. Eu falei, cara, acho que esse negócio não era a primeira vez. Outras pessoas já tinham me convidado para montar o escritório, mas eu nunca me achei eu não achava que eu estava preparado. Quando eu fui montar o escritório, eu tinha 32 anos, porque eu acho que eu brinco sempre lá com as pessoas que eu estou trabalhando. Eu digo sempre que contabilidade tem que ter quilometragem. Né? Você tem que ter quilometragem para você poder passar a experiência para o cliente. Então, por mais que eu tivesse um bom conhecimento que a auditoria me deu, que os estudos me deram, eu não tinha a bagagem. Só que com o passar do tempo, você consegue adquirir um pouco mais de segurança financeira. E aí foi quando eu falei com o José Augusto, eu falei, cara, eu topo. Isso aí, bora Vamos encarar lá. essa parada. Como é que a gente vai fazer? Isso foi em junho. Aí eu falei, cara, mas tem uma condição. Eu só vou em janeiro. Aí, por que janeiro? Eu falei, cara, porque a gente não tem cliente. Ele falou, cara, mas o que eu tiver que a gente tiver. Eu falei, cara, mas não dá. Né? E na época, cara, algumas pessoas dizem que eu sou um bom negociador. Não, desde a primeira história que tu contou, você é um bom negociador, assim. sim, já foi assim. Eu tava trabalhando, eu falei, eu cheguei para minha chefe, falei, cara, eu já dei uma organizada aqui na casa, eu acho que eu tô ficando caro para vocês. Muito bom. Aí ela, como assim? Eu falei, cara, eu tô ficando ocioso. Olha o argumento do cara, meu irmão. Eu tô ficando ocioso em alguns momentos. E era verdade. Falei, você organizou a casa e... Falei, cara, e eu tô pensando em montar um escritório, um amigo me convidou e tal. Mas eu não queria deixar vocês. Então eu queria fazer uma proposta. Eu não queria deixar você na mão. Exatamente. Eu falei, Sim, claro. eu quero continuar ajudando. Como? Eu falei o seguinte, a partir de janeiro, eu vou organizar. A partir de janeiro do ano que vem, eu fico trabalhando meio expediente. E aí Ele ainda não largou o osso. E aí você... A transição. Claro, a transição. E aí, eu achei excelente essa história. E aí Desculpa, a minha remuneração, cara, cai pela metade. Ó. Eu garanto que eu vou entregar o mesmo produto. Você vai gastar metade e eu vou ter metade para prospectar meu escritório, beleza? Fechou, ficou legal a conta para todo mundo. Só que, cara, de junho a dezembro, eu fechei
alguns contratos que eu não consegui em janeiro ficar. Isso aqui. Então, em janeiro eu nem continuei o contrato, eu saí efetivamente, eu cumpri até o final do ano, ajudei na transição de escolher o meu sucessor, a gente escolheu uma pessoa que ficou alguns anos depois tocando lá, mesmo cargo. E aí, em janeiro, eu fui para o escritório, cara, e aí saí de vez, não fiquei. Mas tem duas coisas legais que tu fala. Uma, é possível planejar a transição, porque tem muito empreendedor, assim, ou pessoas que são executivos que querem empreender, mas não sabem, ficam com medo de, cara, mas eu vou sair amanhã, não vou ter nada. Então, olha só, 6 meses antes, ele já foi o Nisso foi se programando, se organizando. Cara, fez total sentido essa proposta. Eu acho que tem muitas pessoas que estão escutando a gente que não tinham pensado nisso, mas está com o seu empregador, sabe da importância do seu trabalho, às vezes não quer tomar a decisão de sair, porque também não quer deixar quem acreditou nele ou quem confiou nele, mas, ao mesmo tempo, tu não queria perder a oportunidade de empreender. Claro. Mas tem sempre um caminho que faz sentido para os dois. Então, para mim, um grande insight que eu já tive aqui é que, cara, você que está numa transição, monta um plano que faça sentido. E para mim foi perfeito. Conseguiu entregando o mesmo produto e a percepção de quem estava do outro lado foi, cara, eu estou pagando menos ainda, né? Vai ser um custo menor. Então foi um negócio fantástico. E uma outra coisa que eu costumo... Assim, a gente como empreendedor, a gente tem que arriscar muito. Mas eu acredito que quando você consegue criar uma condição que lhe dá segurança, você está mais propício a arriscar mais. E não, por exemplo, tu criou um cenário que em algum momento ia te gerar tu já tinha uma possibilidade de empreender junto com alguém que te convidou, tu já tinha construído, mesmo que se desse tudo errado, tu já tinha uma condição de receber meio, Sim. Então tu já estava preparando, então tu criou um cenário que te deu uma certa segurança, que eu acredito que te deu, não fez tu entrar naquela zona de preocupação, se não der certo, o que vai acontecer? E o fato de tu não estar nessa zona de preocupação, de receio, não sugou a energia que tu precisou para poder avançar com os contratos que tu fechou. Claro. Então, eu acho que essa maneira que tu conduziu, cara, fez muito sentido. Foi muito legal de criar o cenário, fazer a transição e não perder a energia para poder empreender. E, cara, isso que você está falando, a gente lida com muita gente. Então, você tem, caras que são... Vamos lá, falar mais da minha área, né? Você tem um cara que é um CFO, você tem um cara que é um controller de uma empresa, que ele hoje... ele organizou a casa. O cara, às vezes, passa 2, 3 anos organizando a casa. E depois que está organizado, a demanda de trabalho realmente ela cai um pouco. Uhum. Então, ele tem uma disponibilidade realmente de, eu tenho um time aqui que eu confio, eu vou delegar para esse time e eu tenho aqui uma carga horária que eu posso me dedicar para o trabalho. Uhum. Né? Então, e lá atrás, talvez era uma das linhas de serviço que a gente pensava em criar, que era essa controladoria, a terceirização de controladoria. Então, seria o primeiro cliente do escritório, que a ideia, eu não era mais um funcionário, inclusive até lá quando a gente fez os cálculos, não teria custo trabalhista, eu seria já PJ, então eu iria emitir uma nota fiscal com a remuneração e eu prestaria o serviço da terceirização da controladoria, né? Com o time interno, sob minha orientação e supervisão. O que funcionava legal. Então, cara, e assim, eu acho que principalmente o empreendedor, a pessoa que está ouvindo, que está ali naquela hora, estou ali alguns anos ali, mas fico na dúvida, se eu vou largar meu emprego para tentar arriscar. Hoje é muito fácil, o cara fala, vai, arrisca. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi o seguinte, cara, eu falo, cara, hoje eu sei que o mercado tem uma necessidade gigante por profissionais com qualificação. Então, primeira coisa, você tem que se conhecer e saber do seu potencial. Então, eu falava para minha esposa, eu falava, Diana, se der errado, eu posso rapidamente, talvez, não conseguir ganhar o que eu ganho hoje. Talvez aí eu vou ter que arrumar alguma coisa para ganhar, 20%, 30% a menos. Mas eu sei que rapidamente eu consigo escalar novamente. Então, por que não arriscar? Porque eu já tenho 8 anos de experiência, eu já tenho um currículo já tem, que eu não tenho, que quando você vai para a entrevista, o teu currículo já chama, a experiência, você já rodou em muita coisa, então isso facilitava a decisão. Que eu acho que o que eu digo sempre para as pessoas, e às vezes lá no escritório, às vezes, eu queria arriscar, tô aqui com você, queria arriscar, eu falei, cara, arrisca, a hora é essa. Né? E confia no teu potencial, porque você imagina o seguinte, cara, do caminho que você já chegou, você vai dar um passo maior, que talvez dê errado, mas você sabe que onde você está, você volta.
Sabe, você consegue voltar para a remuneração, você consegue arrumar um emprego ali para recompor isso. Você não, com a sua qualificação, você não vai ficar desempregado. Então, o mercado hoje precisa muito de profissional com experiência. Então, eu acho que isso facilita muito o cara que quer empreender, mas está na dúvida do comodismo, ele tem um emprego que tem uma remuneração boa. Mas o que eu falo, cara, se você já está nessa remuneração, o mercado paga novamente. Sim, talvez você não consiga encontrar isso amanhã. Perfeito. Fala, cara, eu vou empreender, vou abrir uma consultoria, pô, deu errado, não é que amanhã eu vou conseguir. Cara, mas a tua experiência, o que você já construiu, você vai se recolocar e o mercado vai te trazer novamente e talvez até para um patamar maior, mais rápido, né? Perfeito. Claro. Porque às vezes você está lá num lugar e acha que está no ápice, só que o mercado está ali, às vezes pagando mais e você não sabe. E eu particularmente acredito que quando eu converso com alguém que tentou empreender ou arriscou empreender, eu vejo algumas outras características, que é um cara que queria sair da zona de conforto, que quis se arriscar, que tá... Então, para mim, pessoas que estão buscando empreender ou tentar empreender, cara, eu vejo isso com bons olhos, sabe? Então, de novo, Vitor falou uma coisa perfeita. Se a pessoa foi lá, testou, não deu certo, cara, no mínimo ela vai estar ok, não pode ser no mesmo tempo que ela imaginou, não pode ser na mesma condição, mas ela não está abrindo mão completamente daquela situação que ela está. Ela está, na verdade, cara, apostando em algo que lá na frente... Porque, para mim é o seguinte, eu prefiro, né, testar, arriscar, descobrir porque não deu certo, do que passar o resto da vida se perguntando se eu teria feito. Então, empreender é isso, cara. Tem que arriscar. Tem que arriscar. E só complementar. Pode falar. E o medo, cara... Preparem só as perguntas, porque senão vai virar assim, um bate-papo só entre eu e o... E o medo é o seguinte, né? Tá difícil, tá difícil. Você tá falando muito hoje. Mas veja, não é que o cara vai voltar pro zero, pô. Não é que o cara vai sair, o cara é um diretor, um gerente e vai sair... Perfeito, não vai concordo. ser estagiário não, pô. É isso aí, perfeito, que animal. Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu recebo muito no escritório, né? A gente recebe muito empreendedor, né? Pô, o cara tá ali, 2, 3 sócios chegam lá, pô, que quer abrir o negócio. E é muito comum essa dúvida do cara que fala, cara, eu tô aqui trabalhando, tô pensando em abrir um negócio. Zaguei. Só que o cara, às vezes, tem que entender que, às vezes, tem que ser um pouco devagar, né? Às vezes, faz um business plan ali bem ousado. E aí, eu acho que talvez é isso que causa o problema. Eu digo sempre que você tem que fazer um negócio contando que ele vai dar certo, mas também olhando que ele pode dar errado. E o tempo de maturação para dar certo. Não é todo negócio que você vai criar e no primeiro mês, terceiro mês, você já vai estar ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso. Então tem que projetar isso. Eu tô lendo o Essencialismo, né? E o Nilson falou, eu lembrei que o que mais motiva o ser humano é o progresso. E não é necessariamente o fato de você conquistar grandes coisas, mas é o fato de... Tu tá rindo, depois tu explica porque tu tá rindo. Tá me chutando aqui o irmão. O irmão tá me agredindo. Mas voltando, por favor. Eu tô mandando ele falar. Fala, voltando. Pergunta. Mas o progresso é o mais importante. Então, não é o fato de você dar saltos, de sair para 10, para 20, para 30 ou 40, 50. Na verdade, isso pode ser até um efeito frustrante, né? Porque você se coloca algo muito grande ou se desafia. E eu gosto muito, já falei algumas vezes, costumo falar, cara, comece pequeno, né? Sempre comece pequeno. Eu aprendi uma frase nova hoje que é legal, que é concluído. Porque a gente sempre fala aqui, feito é melhor que perfeito. Eu aprendi uma coisa muito legal hoje, que concluído é melhor que perfeito. Porque concluir as coisas, fechar ciclos, aprender, para o empreendedor isso é importante. E ele entender que, cara, não precisa dar saltos. Qualquer progresso que ele faça continuamente, isso gera o conhecimento e o reconhecimento que ele precisa para continuar empreendendo. Pô. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que uma das coisas que, graças a Deus, me ajuda muito na gestão que eu faço no escritório. Eu digo sempre que um bom gestor ele tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de se relacionar, tem que cuidar da equipe dele. Eu acho que não é passar a mão, mas é gostar, cuidar das pessoas que trabalham com ele. E eu acho que uma das coisas que me ajuda muito é que eu comecei de baixo. Eu fui lá estagiário. Na minha época, porra, furava a mão pra cacete com aquele macho e fêmea que hoje é de plástico. Naquela época era de... Boa. Aquele macho e fêmeazinha que, porra, furava o dedo com aquilo direto, cara. Então, eu passei por todas as fases que as pessoas que trabalham comigo vão passar no escritório. Até chegar... Pra você ter ideia, hoje eu tenho 3 sócias, depois do Zé Augusto, que nenhuma delas começaram sócias. Começaram como colaboradoras e hoje são sócias do escritório e são sócias com poder de decisão, com participação, direito e resultado, então são sócias como mando figurino. Então a gente tem esse trabalho de crescimento no escritório que vem
lá de baixo. Então, nós gostamos muito de contratar o estagiário, de formar as pessoas lá no escritório. Graças a Deus, isso é uma coisa bem difícil no escritório de contabilidade. Nosso turnover é baixíssimo. Legal. Porque as pessoas gostam, chegam novas e percebem o crescimento. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu vivi muito isso. Legal. E assim, às vezes, cara, o empresário, o gestor, ele não sabe o que pequenos detalhes faz para o colaborador. Sim. Vou te dar um exemplo aqui de quanto eu trabalhava. Vão achar que eu sou velho agora. Com isso aqui que eu vou falar. Cara, quando eu trabalhava, não tinha HP 12C. Eu não tinha HP 12C, que era muito cara, né? Faz tempo. HP 12C é caro, né? Pô, e na minha área todo mundo usa. Isso aqui. Cara, e eu trabalhava e... Na época, o legal era ter aquela calculadora que sai o papel. Sabe aquela de fita? Ah, é porque eu já acho HP antiga. Você imagina? Você sabe aquela calculadora que sai o papel? Isso que eu vou falar. Existia Windows? Cara, existia, pô. Existia MSN, pô. MSN. Cara, e aí, eu trabalhava no escritório e eu era... Pô, eu comecei novo, né? E, pô, o escritório naquela época tinha a particularidade de ter um pessoal mais antigo, né? A gente não tinha tantas universidades. Sim. Tinha contabilidade na Federal, acho que na Católica, em Olinda, então eram poucos cursos. Então, normalmente, você tinha o técnico que trabalhava no escritório há muito tempo, eu era jovem e o pessoal era bem mais velho do que eu no escritório. E eu cheguei lá estagiário, fui crescendo sempre com aquele arrojo. E, pô, negociando, sempre negociando. Né? Sempre negociando. Cara, e eu não tinha calculadora de papel, pô. Todo mundo tinha aquele... Os analistas, né? E eu não era analista, eu era assistente. Você queria ter a máquina do papel. Cara, e aí tinha uma que estava quebrada, encostadinha ali, igual aquele jarro ali. Aí eu cheguei para a pessoa que administrava o escritório e falei, Sandra, aquela máquina ali, manda consertar? Sabe que tem jeito? Aí ela gostava de mim e falou, cara, eu vou ver. Aí mandou consertar e, pô, ficou legal. Cara, aí chegou a máquina para mim. Cara, aquilo deu confusão. Porque as pessoas não aceitavam que eu era um assistente, que eu tinha uma máquina de papel e o cara que era analista não tinha. Então, às vezes, cara, eu digo sempre que no escritório é importante você sempre estar dando para as pessoas as pequenas coisas. Pô, você trocar um notebook, sabe? Você faz uma cascata que você compra um notebook e você vai dar para o cara que é mais antigo um notebook novo e vai trocando. Então, são detalhes que você está na empresa que as pessoas, às vezes, não tem como crescer tão rápido, mas ele se sente prestigiado por pequenos detalhes que ele vê na empresa. Então, esse fato é legal que eu falo para as pessoas. Gente, às vezes, um detalhe besta vai dar para o colaborador uma satisfação gigante, que dá uma motivação para ele. Porque quando eu ganhei aquela calculadora, eu falei, cara, eu trabalhava, o contador. O papelzinho saía ali, não errava mais as contas. Eu ia falar que ele bateu foto, colocou no Instagram, mas não tinha. Então, eu acho que uma das formas da gente tentar motivar a equipe ali no escritório, tem 50 pessoas que trabalham com a gente, gerando esses pequenos reconhecimentos, só que para a pessoa ela se sente extremamente valorizada, né? Exato. Cara, eu acho que, por exemplo, no escritório tem uma particularidade de começar treinando as pessoas, né? Eu aprendi isso na Deloitte, então entra lá o trainee, a gente vai treinando o cara até o cara pode chegar até sócio do escritório. E eu acho que é isso, cara. Você tem ali o cara que você faz uma escala de, o cara está produzindo legal, dá um reajuste para ele no meio do ano. Cara, não precisa ser um reajuste gigante, mas você dá um reajuste para ele que não é o percentual ou o valor. É você demonstrar para ele que que o trabalho dele está fazendo efeito, né? Eu já tive no escritório, às vezes as pessoas não acreditam no seu potencial. Eu já tive um caso de uma pessoa no escritório que não era formada, assim, não tinha curso superior, mas era um excelente profissional. E ela não aceitava ela achava que não era tão valorizada por não ter o curso superior. Eu cheguei para ela e falei, senta aqui comigo. Puxei a lista de clientes do escritório e falei, pega os 5 maiores clientes do escritório. 4 estão com você. Será que você não? Será que você? Será que a gente não confia em você? Não é porque você não tem um curso superior. O seu trabalho é tão legal que é o que eu digo. Você tem que acreditar nos sinais. Eu digo sempre lá, cara, quando eu te dou um cliente complexo, quando eu te dou um cliente que é importante para o escritório, quando eu deixo você cuidar da minha contabilidade, às vezes é mais importante do que um tapa nas costas. Você precisa entender os sinais. Então,
lá no escritório, eu tento fazer com que as pessoas entendam que essa motivação vai vir de pequenas coisas. Sim, sim. Né? Mas o importante também é que tu tenha o cuidado de chamar a pessoa e explicar, porque tem líderes também que podem levar, como é que ela não percebeu isso? Não é minha responsabilidade. Pelo contrário, tu teve o cuidado de mostrar, chamar, explicar, às vezes criar essa consciência que ela não tinha percebido, mas tu teve o cuidado para explicar o quanto ela era importante. Então, para mim, isso daí foi o conjunto das coisas. E às vezes é isso, tu não precisa fazer grandes coisas. Sim, sabe? perfeito. E às vezes não é só dinheiro. Sabe? Não é só salário para as pessoas. Concordo. Então, você olha assim e fala, realmente eu não percebi que eu hoje estou com o principal cliente do escritório. Sim.